aqui e em seguida vamos estar ministrando a palavra de Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos todos num espírito de alegria, né? Felizes. Não tem nenhum outro lugar que vocês queriam estar, não é verdade? Amém. Glória a Deus. Então vamos passar por um momento muito feliz da nossa vida com Deus, que é um momento de fidelidade. Vamos levantar os nossos dízimos, nossas ofertas. Eu queria fazer uma espécie de brincadeira com vocês. A gente sempre que faz uma reforma, que muda alguma coisa, a gente pergunta se os irmãos repararam, não é verdade? Vocês repararam algo que mudou aqui dentro? Tá fácil, não é nem lá atrás, não é lá em cima. Fala, irmão, o que mudou? Pintou a parede, glória a Deus. Vocês repararam? Estamos com a parede pintada agora. Estamos aperfeiçoando o nosso templo aqui para poder melhor receber os irmãos. E a fidelidade é motivo de alegria em nossos corações. Eu queria ler Provérbios 3:5. Coloca, por favor. Vamos à palavra do Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Próximo. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus, irmãos. Confiar no Senhor. Já pararam para reparar que até mesmo, não estou nem falando de dizimar, para ofertar, se você confiar no seu entendimento, você vai achar que não dá? Já pararam para pensar nisso? Não estou nem falando daquela parte que é estipulada a oferta mesmo. Se a gente confiar no nosso entendimento, nós não conseguiremos ser fiel ao Senhor. Nós estaremos inibindo uma bênção que o Senhor pode dar em nossas vidas, pois a fidelidade com o Senhor é o que faz muitas vezes nós sermos abençoados por Ele. Então vamos ter alegria em ver o nosso templo melhorar, em ver ele evoluir, ver mais irmãos se achegando aqui em nosso meio e podendo ser melhor recebido. Isso alegra vocês, irmãos? Poder receber melhor ainda, isso alegra meu coração, poder receber melhor, poder ter banheiros melhores lá atrás para receber mais pessoas, isso é importante todos se sentirem acolhidos. Então você que vai contribuir agora, via cartão, dinheiro físico, o Pix mesmo, erga suas mãos que os irmãos vão levar envelope, tem o QR Code também para você estar fazendo isso. Vou pedir, quem também contribuiu durante a semana, pega o envelope também, para que nós possamos consagrar ao Senhor. Queria convidar o irmão Nilton a fazer essa oração. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida, Senhor. Pela misericórdia do Senhor, nós temos a vida, Senhor. E como é maravilhoso, Senhor, estar na Sua casa, Senhor. Podendo celebrar contigo, Senhor. Estar na Sua presença, Senhor. Neste domingo maravilhoso, meu Pai. Eu rogo a Ti, Senhor, as Suas bênçãos, Senhor, sobre cada mão que aqui está levantada, Senhor Jesus, sobre cada família que aqui está, Senhor. Nós temos tido vida em abundância, nós temos tido saúde, Senhor Jesus, e todas as coisas, Senhor, Tu tens nos dado, Senhor, inclusive e principalmente, Senhor, a salvação que está em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, por todo o dízimo, por toda a oferta que recebemos de Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Queria apresentar aqui os nossos visitantes. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos receber, então, com muito alvoroço. Não é pouco, não, é muito. O querido Edson e Sandra. Ela é irmã da Lília. Fica de pé, por favor. Vamos recebê-los. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Aqui é a casa do Senhor, é a sua casa também. Essas próximas programações que eu vou passar aqui, vocês já estão convidadíssimos também a estarem conosco. Amém? Nosso mês está chegando ao fim, mas a bênção do Senhor está só começando. Tem muita coisa boa para acontecer. O melhor do Senhor está sempre por vir, né? Não que não seja bom, mas está sempre melhorando ainda mais. E essa sexta-feira, dia 26, nós vamos ter vigília. Glória a Deus. Tem sido maravilhoso as nossas vigílias, cheias de testemunho dos irmãos. E no dia 27, no próximo sábado, tem encontro de casais, onde vamos poder estar juntinhos ali. E falando em encontro de casais, está chegando o nosso acampamento de casais. Glória a Deus. Eu conversei com alguns irmãos ali ontem que estão animadíssimos para o nosso encontro de casais.
Então, nós temos um videozinho, vamos passar o videozinho do encontro de casais. Depois a gente fala mais dele. É isso aí, vamos animar. Estamos em Guararema, no Hotel Vale dos Sonhos, conhecendo hoje o espaço onde vai acontecer o Acampe de Casais da CG São José dos Campos. Será dia 7, 8 e 9 de novembro. Vamos conhecer o espaço? Can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. Praise Him for friends and family. E aí, gostaram? Então venham estar conosco aqui em novembro. We need. Glória a Deus. E aí, gostaram? Bonito, né? Ó, para pais que têm filhos, vai ter monitores, vai ter lá piscina, vai ter quadra, vai ter sauna, vai ter um monte de coisa, vai ter muita ministração da palavra também, um investimento no relacionamento. Irmãos, eu estou animadíssimo. E eu sei que tem muita gente animado aqui para estar lá. E ainda dá tempo de estar lá? Quem não fez a inscrição, ainda dá tempo de estar lá. Olha que maravilha. Deus é bom demais, né? Está faltando menos de 2 meses e ainda dá tempo. A gente quer fechar o hotel, não quer só aquela margem mínima, quer ocupar tudo. São 26 casais, estamos quase chegando nesses 26 casais. Então, ainda dá tempo de convidar pessoas, ainda dá tempo de parcelar o hotel, ok? E dá tempo de ter essa bênção na vida de vocês. Amém? Ficaram felizes? Então, dá uma salva de palmas para o Senhor, bem forte. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, nós seres humanos temos a necessidade de sermos conduzidos. Precisamos saber para onde vamos, precisamos saber que direção tomar, precisamos entender que a nossa vida depende de alvos a serem alcançados. Precisamos sentir que tem rumo, propósito e sentido em nossas vidas. E para que isso aconteça, eu tenho que sentir que alguém está conduzindo. E as Escrituras nos mostram quem conduz, quem faz isso, quem realiza isso em nossas vidas. Então, o tema desta manhã é Jesus, o bom pastor. Glória a Deus. Jesus é o bom pastor, é o supremo pastor, é aquele que realmente conduz as nossas vidas. E é a partir dessa condução dele que todas as outras coisas vão sendo estabelecidas, resolvidas e executadas no nosso dia a dia. Mas é preciso ser pastoreado, é preciso ter um direcionamento que será dado por quem realmente pode dar este direcionamento. Então, eu vou convidar vocês a abrir as Escrituras Sagradas no texto clássico tão maravilhoso de João, Evangelho de João, no seu capítulo 10, a partir do versículo 1. João 10, a partir do versículo 1. Queridos, nós temos percebido nos dias de hoje que as pessoas estão com uma carência muito grande em ter pastoreamento. Precisam entender a supremacia do pastoreio do Senhor Jesus Cristo. E a partir daquilo que Jesus estabelece, as pessoas precisam se sentir pastoreadas por pessoas
colocadas pelo próprio Jesus para cuidar da família, para cuidar do corpo, para cuidar de cada uma, de cada um. Então, queridos, as pessoas estão muito carentes. As pessoas procuram as suas realizações em muitas coisas. Procuram se realizar, se divertir, procuram ser felizes e não encontram essa alegria, essa felicidade. Por alguns momentos parece que estão encontrando, mas depois vem a tristeza, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia por aquilo que nunca alcançam. Mas, por isso, Jesus vem com a palavra certa. E ele começa nos ensinando o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está fazendo aqui uma diferenciação entre quem entra pela porta do curral das ovelhas e quem entra de outra maneira. Porque aquele que entra pela porta normal, esse se mostra, se revela, é transparente, quer realmente tocar nas vidas. Agora, quem entra pelos fundos, por uma entrada clandestina, por um buraco aberto numa cerca, este não é o verdadeiro pastor. Então, nesta manhã eu quero conclamar a cada um de nós para buscar o único que tem resposta para nós. O único que tem palavras de vida eterna para nós. O único que pode nos levar a uma comunhão direta com Deus. A pessoa e o nome de Jesus estão ligados de uma maneira que não dá para separar. Porque o nome representa a pessoa. E é pessoa mesmo. Por quê? Porque vai ter um relacionamento pessoal. Assim como a gente se relaciona um com o outro, começamos a ter um relacionamento com o nosso Deus. E temos um Deus que é de relacionamento. Um Deus que gosta de nos ouvir. Um Deus que não quer que a gente não fale nada, que fique quieto, mas quer que a gente dialogue, converse com Ele e coloque diante dEle todas as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Ele quer que a gente coloque tudo isso diante do seu altar. Precisamos fazer isso, mas tem que procurar o pastor certo, tem que procurar o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta verdadeira das ovelhas. Ele é aquele pelo qual nós somos introduzidos no reino de Deus. Então, não podemos aceitar, um monte de outros intermediários. O mundo sem Deus procura muitos intermediários. Porque tudo isso é uma maneira de fugir. Fugir do compromisso, fugir da responsabilidade. Então eu vou terceirizar tudo para outros intermediários. Então eu busco de tudo quanto é jeito, menos da maneira certa. Menos no encontro pessoal e direto com o Senhor Jesus. Porque no encontro pessoal e direto com o Senhor Jesus, Ele vai me confrontar pela sua palavra. Ele vai me confrontar de acordo com as minhas atitudes, como é que elas têm sido, se são agradáveis a Deus ou não. E as pessoas não querem confronto, elas querem só o conforto. Querem consolação, querem alegria, querem bênção, não é? E quem não quer, não é verdade? Todos nós queremos, é lógico, mas precisamos também aceitar o confronto. Confronto com a palavra do Senhor. Confronto que nos leva a mudar em tudo aquilo que precisa ser mudado.
Confronto que nos leva a avaliar como nós temos sido diante de Deus e se de fato nós estamos caminhando com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos sempre fazer este autoexame, esta autoavaliação. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Transparência, tá? Jesus não se esconde, não disfarça, tá? Ele se auto-revela, ele se mostra, aqui eu estou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu darei louvor, darei descanso para as almas de vocês. Então ele aparece, ele é transparente, ele não se esconde, ele não disfarça. Agora aquele que não entra pela porta do curral, mas que entra por outros lados, então ele vem dissimulado. Ele diz, eis o reino aqui, eis a palavra certa aqui, eis o templo certo aqui, eis o ministério certo aqui. Nosso ministério é o único correto. Só o que eu falo aqui é a única verdade nesse mundo aqui. Vem aqui para esse lugar, porque é só aqui que vai ter o poder de Deus. Faça isso, faça aquilo, porque a verdade está nisso que eu estou dizendo. E aí, a supremacia de Jesus Cristo vai para o beleléu. Então muita coisa vem dissimulada, disfarçada. Por isso nós temos que tomar cuidado. Amém, irmãos? Diga para quem está do seu lado aí. Temos que tomar cuidado. Para não deixar de buscar o verdadeiro e supremo pastor das ovelhas. Glória a Deus. Tá? Temos que tomar cuidado sim, tá bom? E Jesus nos alertou sobre isso. Se acautele em relação aos falsos profetas, porque eles vão dizer, eis aqui ó, o Messias, eis aqui ó, o Cristo, aqui eu estou. Jesus falou tudo isso, que isso ia acontecer. Então, temos que nos acautelar, e não podemos depositar a nossa confiança, né, em intermediários. Mas temos que depositar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E a partir dela, claro que vamos ter as pessoas, né, que são canais de bênção para a nossa vida, para cuidar de nós, amém? E que vão cuidar em nome de Jesus, que vão estar pastoreando, mas em nome de Jesus. E não é só pastores, não é só líderes ou obreiros da igreja, não. Cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar do outro, de amar o outro, de ajudar o outro, de pastorear também o rebanho de Deus, tá? Em conjunto, todos debaixo de uma mesma direção, todos debaixo da direção suprema de Jesus e da direção daqueles que o Senhor Jesus vai colocando na sua igreja, para que esteja havendo a condução do rebanho. E aí cada um de nós vai ter a sua participação. Então isso é corpo, isso é família. Isso não é terceirizar, né, para outros. Eu terceirizo tudo. Terceirizo para a escola, terceirizo lá para a sala das crianças, terceirizo tudo. Mas não faço a minha parte. Nada realizo. Não dá para terceirizar. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cada um realizando então a sua parte. Então aquele que entra pela porta, esse sim é o pastor das ovelhas. 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Então a porta das ovelhas é o próprio Senhor Jesus. Mas fala de um porteiro aqui que abre a porta, né? E as ovelhas ouvem a sua voz. Né? Jesus é a porta, ele é o caminho, mas tem o porteiro. O porteiro que são as pessoas que ele coloca, né, para facilitar a entrada de cada um no reino de Deus. Então eu posso ser aquele porteiro que abre a porta e falo, entrem por esta porta e sejam salvos pela graça do Senhor. Porque tem aqueles que são tipo fariseus e saduceus, né? Tipo hipócritas, que fazem de conta
que estão abrindo a porta, mas não estão fechando a porta. Tá? Agem de uma maneira tão hipócrita, tão fora da realidade, querendo mostrar aquilo que não são. E querem colocar uma canga danada em cima de todo mundo. Coisas que nem ele consegue cumprir, mas quer que os outros cumpram. Então esse é o fariseu. Tá? Esse é o fariseu. Tem fariseu nos dias de hoje? Tem muitos. Tem muitos. Tá? Então ele não entra, assim disse Jesus. Ele é aquele que não entra no reino e não deixa os outros entrarem. Atrapalha. Porque ele não proclama uma verdade libertadora e salvadora. Ele só proclama religião. Só religião. E religião não salva ninguém. Se não tiver uma experiência direta com o Senhor Jesus, não tem salvação. Tem que experimentar Jesus, irmãos. Tá? Se não experimentar Ele, todo o resto cai por terra. Então não adianta a gente fazer um monte de coisas. Se o principal não acontece, é como se não tivesse acontecido nada. Diante de Deus é pura palha que se espalha. Olha, interessante, palha que espalha, né? Né? Quase que deu um cacófano aí, né? Palha que espalha, né? Então, o Senhor, Ele coloca as coisas de uma maneira muito clara, tá? Então, olha, Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece cada um, chama pelo nome, te conhece, sabia? Então pode ser que você não conheça determinada pessoa e ela não te conheça, mas Jesus conhece. Eu te chamo pelo nome. E as leva para fora. Esse para fora, tá, é aquela caminhada, né? Tira do curral, depois traz de volta ao curral, certo? Então já tem, né, todo aquele direcionamento. É uma caminhada. É vida, porque Jesus veio promover a verdadeira vida, sem a qual não tem esperança para o mundo, somente através dele. 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o que ele faz? Vai adiante delas, vai na frente, tá? Então você não chegou ainda, mas ele já chegou. Você não foi ainda, mas ele já chegou. Ele vai na frente. Às vezes a gente esquece isso. A gente começa a ir e não está enxergando que na verdade ele é que vai à frente. E queremos nós assumirmos, né, as rédeas da coisa. Correr na frente nós mesmos e resolvermos tudo. E aí depois a gente não consegue resolver. Se esgota, se entristece e não atinge os resultados que devem ser atingidos, ok? Mas ele vai adiante delas e estas o seguem, ó. Ovelha segue o pastor. Ovelha segue o pastor. Sabe por quê? Porque conhecem a sua voz, diz a Escritura. Conhece a sua voz. E por que conhece? Porque tem relacionamento. Tem relacionamento, caminha junto. Por isso conhece. Por isso dá crédito. Por isso dá crédito. Então esse é o modelo. E esse modelo, que é o modelo de Jesus, depois é implantado, né, na nossa vida cotidiana, em todos os nossos relacionamentos. E nós vamos saber, né, o lugar de cada um. E vamos realmente ouvir a voz de Deus através das pessoas que Ele coloca nas nossas vidas, que Ele coloca ao nosso lado. Versículo 5. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Ovelha não segue estranho. Repete aí. Ovelha não segue estranho. Temos que tomar cuidado, tá bom? Tem muita gente aí que está seguindo estranho. Tá? Muita gente está seguindo estranho. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Hoje está tudo muito aberto. A gente tem acesso a tudo. Tem acesso a coisas boas e tem acesso a coisas péssimas. Ok? Tudo aberto. Acesso muito aberto. A pessoa ouve muitas coisas.
muitas vozes diferentes. E ouve muitos ensinos contraditórios. E às vezes a pessoa não presta muita atenção, acha que está tudo igualzinho. Ai, que bênção esse, que bênção aquele. O outro falou tudo ao contrário. E você está falando que foi uma bênção. Não foi. Não está de acordo com a Escritura. Não está de acordo com aquilo que Jesus realmente realiza na vida de uma pessoa. Tem que avaliar tudo. Tem que tomar cuidado. E para eu estar firme em relação a qualquer cilada, só tem 2 jeitos. É o velho jeito. Bíblia. Ir à palavra, ir às Escrituras e orar bastante. Não é o dia inteiro ficar escutando pregação. Vou falar para os irmãos assim, eu vou trabalhando e vou escutando, né, e tal. Não teria nenhum problema em si mesmo isso. Mas o problema é ouvir coisa demais. E começa a misturar um monte de coisa na cabeça. E começa depois também a mandar muita coisa para todo mundo. E quando a coisa é boa, tudo bem, está tudo certo. O duro é quando a coisa tem alguma distorção, não é? E aí você ainda ajuda a levar aquilo avante. Então a gente tem que tomar cuidado, analisar pela palavra e pela vida de oração. Amém, Jesus? Tá bom? Então, ninguém é proibido de nada, a gente tem acesso mesmo a todas as coisas, não é verdade? Vamos continuar tendo cada vez mais, tá? Mas vamos procurar as coisas boas, corretas. Aqueles que realmente, né, nos dão direção correta, porque falam as verdades de Deus. Para saber se é verdade de Deus, não tem outro jeito. É Bíblia e oração. Tá? É Bíblia e oração. Aí se eu ficar com dúvida, pergunta para alguém mais experiente. Tá bom? Pergunta para alguém mais experiente. Faça isso. Mas não reconheça a voz de estranhos. Só reconheça a voz do Supremo Pastor, sendo falada através dos porteiros que ele coloca, tá? Que facilitam a entrada no reino de Deus e não os que atrapalham, que prejudicam. Amém? Quem entendeu isso, diga, eu entendi. Glória a Deus. Próximo. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Olha só, né? E às vezes nós somos assim. Dá a impressão que a gente entendeu tudo, né? E quando vai ver na prática, a gente ainda não entendeu nada. Não acontece isso? Então nós temos que ter a certeza que estamos entendendo e esse entendimento tem que virar vida, vida prática. Continua. Então Jesus afirmou de novo, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele repete aqui, 8. Todos os que vieram antes de mim e falaram que eram o Messias, que eram o Cristo, que eram a resposta, todos esses aí, eles eram, sabe o quê? Ladrões e assaltantes. Nas versões mais antigas, né? Salteadores, né? Salteador é o assaltante, aquele que vem de assalto, né? E nos surpreende. Mas as ovelhas não os ouviram. O bode e o cabrito ouviram. Mas diz aqui que as ovelhas não ouviram ele não, né? Interessante isso, né? Ovelha conhece a voz do pastor e segue o pastor. Não ouve estranho. Não ouve aquele que é ladrão e salteador. Pastor, como, né? Fazer isso direitinho, certinho. Vou voltar aqui ao antigo aqui, né? Bíblia e oração. Porque está aí o problema. Temos uma grande geração hoje de crentes que não conhecem mais a palavra de Deus. Tá? Sabe nada mais da palavra de Deus. Tá? Não conhece os princípios da palavra, não aplica, não declara, não confessa. Tá certo? Nem abre a Bíblia durante a semana, só quando vem ao culto. Não medita na palavra de Deus de dia e de noite, não tem amor pela palavra de Deus. E já falamos aqui, né, sobre a restauração do amor à palavra de Deus. Já tratamos com os irmãos aqui especificamente. Então, é Bíblia e oração.
E orar realmente a Deus e pedir a Ele que nos direcione, que nos revele, que nos ensine, que nos mostre o caminho, que nos mostre por onde nós devemos andar. Então a gente pode ficar moderno num monte de coisas, não é? Estamos com o nosso culto aqui, ele está ao vivo no nosso canal, né, no YouTube, não é? Tem pessoas nos assistindo no nosso canal nesse momento. Então nós podemos estar modernos da maneira que for, mas são as coisas que sempre foram que vão nos garantir, de fato, a nossa experiência com o Senhor e a nossa bendita salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Então, não tem como escapar. Quer que funcione? Vamos lá. Palavra, Bíblia e oração. Tá? Mesma coisa que já se ouvia, né? Há tantos anos atrás, que tantos já ouviram aqui, né? E tantos começaram a ouvir já bem mais recentemente, né? Temos muita gente aqui, né? Já mais nova, não é? Temos gente aqui já do século 21, já nasceu no 21, não é verdade? Quem nasceu no 21 aí? Levanta a mão. Deixa eu ver. Ah, vocês nasceram todos no 20? Todo mundo nasceu no 20? Século 21, gente. 2020 em diante, vocês não levantam a mão. Entendeu? Século 21, gente. Nós estamos no 21. Tá? Levanta a mão você que nasceu no 21. Aham. Mas tem mais gente que nasceu no 21. Opa! Ô, gente, vocês estão confusos, hein? Vocês não sabem que século vocês nasceram. A partir do ano 2000. Quem nasceu? Ué. Ó, não levantou a mão. Aqui sim. Entendeu? Ali. Entendeu? Olha aí. Tem gente que nasceu quase no final, né, do século 20, não é? Não nasceu no 21, mas nasceu perto já, né, do final, não é? Eu nasci no 20, gente. Eu nasci no 20. A gente cantava até na igreja uma música assim que falava século 20, século das contradições. Já falava isso no 20, né? Aí chegou o 21, né? Piorou. Mais contradições. Eu pensei que ia diminuir, mas não diminuiu nada, né? Aumentou. Agora pode cantar 21, né? 21, século das contradições. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 9. Todos os que vieram, o 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Tem que entrar por essa porta, tá? Olha aí, ó. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Entra no curral, sai para pastar, volta, é cuidado, sempre vai encontrar pastagem. É cuidado pelo Supremo Pastor. 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo só vem para isso. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Tá? Então quando tiver roubo, matança, destruição, não é Deus não, tá, irmãos? É o inimigo. Porque ele só veio para isso. Só veio para perturbar e roubar toda a nossa alegria. Então às vezes você está alegre e tal, né? De repente acontece alguma coisa que já tira você do prumo, e é aí que nós temos que aprender, né? A não deixar que nada nos tire do prumo. Ai, pastor, mas tem hora que é difícil isso, não é? Tem, mas nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Mas não tem aquela hora que a gente dá aquele desespero com certas coisas, né? Tem, mas nós temos que aprender a colocar no altar do Senhor. E deixar que Ele faça, que Ele conduza e ter a certeza que no final das contas é Ele quem vai realizar, é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai dar o escape. Como é que eu vou sair dessa situação? Ele vai dar o escape. Eu não fujo da situação, mas Ele me tira daquela situação. Ele não falou que eu não ia passar pela situação.
né? Mas Ele me tira dela e eu persevero. Eu vim para que tenham e vida em abundância, né? Nessa versão tá, e a tenham plenamente. Vida plena, vida abundante. Veja que é uma vida qualificada. Que além de ser vida no lugar da morte, ainda é uma vida qualificada. Uma vida plena, uma vida cheia, uma vida abundante. Então Deus vai além do que pedimos ou pensamos. Ele vai além. Ele vai além. Eu estava pedindo vida, Ele falou que vai me dar vida com abundância ainda. Então, é assim que o Senhor faz. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ó, e o Senhor deu, né, a sua vida por nós, por cada um de nós. E mandou a gente fazer a mesma coisa. Quando Ele lava os pés dos seus discípulos lá no cenáculo, Ele faz aquilo mostrando que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Ele mandou os seus discípulos fazerem a mesma coisa com os outros. Então o exemplo dele é para ser seguido. E aí, somos capazes de dar a nossa vida em favor de outro? Ou somos egoístas e é tudo a mim, a mim, a mim? Porque muitas vezes achamos que o mundo está todo direcionado para nós e em volta de nós, né? Achamos que somos o centro do mundo. Ah, porque aconteceu agora isso aqui, está todo mundo olhando para mim. Não tem ninguém olhando para você. Você acha que todo mundo está olhando para você. Não é verdade isso? Você não cisma? Nossa, agora que... Nossa, eu falei essa frase aqui baixinho aqui, me constrangeu. Agora todo mundo escutou, todo mundo vai ficar olhando para mim, vai achar isso, vai achar aquilo. Começa a fazer um negócio na cabeça e não tem ninguém olhando, não tem ninguém achando nada. Ninguém escutou. Tá? E se escutou também não tem que achar nada, porque a Bíblia diz que nós não devemos pensar de ninguém além daquilo que convém. Tá? Então não tem que pensar nada também. Você não conhece a situação, você não sabe o que está acontecendo ali, não é? Não tem que achar nada também. Não é verdade? E aí já cria uma coisa, agora, ai que vergonha, agora está todo mundo olhando para mim, aí você sai assim, nossa, nossa, aquele ali nem me cumprimentou, porque ele escutou aquela frase que eu falei, meu Deus do céu, entendeu? Então, né, agora ele já está me excluindo. Gente, não aconteceu nada, calma. Para aí, stop, para agora, pare agora, tá? Para com coisa, não tem nada disso não. Mas aquele ali falou, se aquele ali falou, foi ele que falou. Tá? Não foram os outros, não foi a igreja, não foi o pastor, não foram os líderes, não foi ninguém falou nada. Fica tranquilo, porque Jesus é o bom pastor. E Ele conduz você para os pastos verdejantes. Tá? Tira do curral, leva para o pasto verdejante, traz de volta para o curral, tira de novo, tá? Mas Ele leva você para os pastos verdejantes, aleluia. 12, estamos indo para o final. 12. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que a palavra... Tá. Aqui está mais moderno, né? Falou aqui o assalariado, né? Em outra versão, né, está o mercenário, né, aquele que ganha para fazer alguma coisa, ok? Tá? Então o mercenário só faz pagar, não faz nada em favor do outro. Tá? O mercenário é o contrário daquele que de graça recebei, de graça dai. Tá bom? Então não, tudo você tem que pagar. Então o mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, o que o mercenário faz? Abandona as ovelhas e foge. Que o mercenário diz assim, não, eu fui pago para conduzir as ovelhas até aquele pasto ali. Eu não fui pago para enfrentar o lobo. Tá? Então, já que o lobo apareceu, eu saio correndo e eu deixo as ovelhas lá. Ué. Eu quero cuidar da minha vida aqui, certo? Esse é o mercenário. Esse não dá a sua vida em favor de ninguém. Esse não ama realmente o próximo.
Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então, o que acontece? O lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Tá? E por isso nós temos que tomar cuidado. Não ouvir a voz de estranho, porque se o estranho entra, ficamos vulneráveis. Porque aí vem o lobo, o mercenário corre, o estranho sai correndo, e aí estamos vulneráveis ao lobo, que ataca as ovelhas e dispersa as ovelhas. Faz elas não quererem mais saber de nada, tá? Quando vier em você um sentimento de não querer mais caminhar com o Senhor, ou nem chega a tudo isso, mas de não querer mais ir à igreja, não querer ir ao culto, não querer fazer mais nada, dê vontade de sair de tudo, saiba que isso não vem do Senhor Jesus, tá bom? O problema é o lobo querendo atacar as ovelhas. Mas se você é ovelha, você vai ouvir a voz do Senhor Jesus, vai se manter firme e não vai se dispersar. Tem gente que se dispersa, tem gente que desaparece. E a gente vai atrás das pessoas que desaparecem. Sabiam vocês? Vai atrás de cada uma. Não larga ninguém por aí não. Vai atrás de cada uma. Tá? Para que ela não se disperse. E para que ela esteja plenamente presente junto ao curral das ovelhas. Amém, Jesus? Então, se você é ovelha, você vai dizer agora assim: eu sou ovelha. Se por acaso alguém aqui ainda não for, ainda assim é para dizer que é. Porque já vai declarando aquilo que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Tá? Jesus fez assim. Os discípulos ainda não eram convertidos de verdade. E ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Falou que eles já estavam limpos. E eles não tinham tido ainda uma experiência. Tanto que ele até fala para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai entender isso aqui que eu estou falando. Então não é que ele achou que já era todo mundo convertido, não. Ainda não eram. Depois sim, todos realmente se converteram. Mas ele deixa isso claro. Já declara antes mesmo de acontecer, como se já fosse. Porque quando nós fazemos isso, as coisas vão acontecendo. No mundo espiritual as coisas vão acontecendo. Então nós temos que declarar isso, irmãos. Quando a gente declara isso na dimensão espiritual, nós estamos fazendo com que a coisa esteja ocorrendo. Mas eu mato isso se eu não ouvir a voz do pastor. Eu mato isso se eu não estou nem aí com a palavra. Eu mato isso se eu não oro. Eu mato isso se eu não me relaciono com os meus irmãos. Eu mato isso se eu paro de congregar. Eu mato isso, eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou ficar vulnerável, tá? Vulnerável ao lobo. Porque o mercenário não vai cuidar de mim. Aquele que eu escuto nos programas não vai vir cuidar de mim, ok? Você pode gostar muito dele, mas ele não vai cuidar de você. Quem vai cuidar é quem está próximo, quem caminha junto com você, quem congrega com você, quem está com você lá nas células, ok? Quem está junto com você é que vai cuidar, ok? TV e internet não cuidam de ninguém, tá bom? Só lança coisa. Tá bom? E na internet nós também estamos. E todas as comunidades da graça do Brasil também estão na internet, né? Ok? Você pode assistir todas as comunidades também, certo? Mas não deixar de estar presente junto na sua comunidade. Você assiste numa outra hora, não é verdade? Mas não, né? Mas não podendo estar, eu vou estar presente. Se realmente eu estou impedido, tudo bem. Não é verdade? Mas eu devo fazer tudo para estar presente. Para estar presente. A praga da Covid, né, do jeito que estava, não está mais. A Covid continua existindo. Continua existindo como as gripes fortes, né? Continua existindo e continua tudo sendo perigoso. Tá? Não mudou isso aí. Mas já não estamos, né, na pandemia, né? Quando nós fomos obrigados, né, a fazer os cultos sem as pessoas estarem presentes.
né? Depois, muito aos poucos, a gente foi reabrindo, né? Demorou, mas a igreja do Senhor permaneceu de pé, tá? Tem igrejas que fecharam e não abriram mais, tá? Que não abriram mais, não conseguiram, né, se manter durante a pandemia. Não souberam, né, como agir durante a pandemia, né? Porque nós fomos obrigados a aprender a usar, né, a tecnologia para, né, poder continuar ministrando nos cultos e falando com o povo, né? Até as células a gente fazia online, né? Tudo online. E quando não dava certo, fazia pelo WhatsApp mesmo. Entendeu? Gravava oração, ministração, mandava para as pessoas e falava para elas, né, ouvirem tudo e fazer a oração, né, e mandar depois uma oração naquele dia, não é? Então a gente se virou. Mas a igreja do Senhor permaneceu de pé, tá? O inimigo não acabou com ela não, tá? Não conseguiu, porque o inimigo vem para matar, roubar, destruir. Então não vamos deixar que as ovelhas se dispersem. Amém, Jesus? Tá? Agora vou fazer uma leitura até o final do 18, tá? Não vou parar em cada um e aí nós estaremos encerrando. 13. Ele foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus faz questão de repetir isso. Vamos lá, eu não vou mais ficar falando, já pode ir colocando. Tá? Parei, já põe. Tá? Senão eu tenho que falar todas as vezes. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, o Pai me conhece e eu o conheço. Pai e filho, né? Totalmente ligados. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele estava se referindo aos que não eram do povo judeu. Então, o evangelho não tinha sido ainda pregado fora de Israel. Mas Jesus já estava declarando aqui que assim seria. Viram como ele fala tudo antes? Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Viram? É um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Aleluia. Né? Então é isso, queridos. Tá? É isso. E aí, 18 para a gente encerrar. Ninguém atira de mim. Ninguém atira, mas eu a dou por espontânea vontade. A vida dele, ele dá em favor de nós. Ninguém tira a vida dele. Jesus foi para a cruz espontaneamente. Não é porque os homens fizeram ele ir para a cruz. Ele sabia que era necessário ele ir para dar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la, para dar a vida e para retomá-la. Ó, morte e ressurreição. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Aleluia. E aí essa ordem que ele recebeu, ele obedeceu e assim o fez. E por isso nós estamos aqui, como fruto do ministério do bom pastor. Vivamos dessa forma. Vivamos dessa forma. Então você está feliz porque Jesus é o bom pastor? Porque Ele conduz? Você quer ser conduzido por Ele? Então levanta e dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Mais forte! Aleluia! Glória a Deus. Você quer realmente caminhar com o Supremo Pastor e seguir o exemplo dele? E quer também pastorear outros? Você quer fazer isso? Você tem esse desejo no seu coração? Pode ser que você não esteja muito desejoso disso ainda, mas o Senhor há de colocar isso no seu coração. Ele há de fazer você querer fazer isso.
Ele há de fazer com que você se coloque dentro da sua bendita direção. E você pode ser um porteiro que facilita a entrada das pessoas do reino de Deus. Não seja aquele que impede, que atrapalha. Não seja aquele que chega para o outro e fala, afinal, né, não precisa ficar indo tanto na igreja, né? Dá para aqui de casa mesmo orar e ler a Bíblia, né? E assistir o programa na TV, né? Não, tem que estar junto com os irmãos. Pode assistir o programa, mas avalia, toma cuidado. Mas esteja presente e ouça a voz do bom pastor e ouça a direção daqueles que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não adianta seguir a direção de quem você não está ali, né, convivendo, se relacionando, e na linguagem antiga, congregando, né? Não faça de uma maneira diferente. Faça da maneira que funciona, da maneira que dê certo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então você vai agora orar, mas não aquela oração assim, né? Não, vai orar no poder do Espírito Santo. Amém, Jesus? Vai botar a sua voz para fora. Vai orar no poder do Espírito Santo e vai declarar que Jesus é o seu pastor, que você quer ser conduzido por Ele e que você quer que toda a resposta seja dele. E ore para que você seja também um porteiro que facilita a entrada das pessoas no reino. Glória a Deus. Faça isso agora. Feche seus olhos e declara agora com voz forte. Com voz forte, voz de muitas águas. Começa a falar. Começa a falar com o Senhor. Começa a declarar isso sobre a sua vida. Começa a declarar agora, em nome de Jesus. 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 Oh Senhor. Oh Pai. Em nome de Jesus. Oh Pai amado. Conduz o teu povo em triunfo. Declaramos que somos ovelhas tuas, que ninguém vai nos tirar de ti, Senhor. Oh Pai, nos conduz em triunfo em todas as coisas. Nos mostra o caminho, nos mostra a verdade, nos mostra a vida, Senhor. Oh Pai amado, realiza o teu melhor em nós, Pai. Realiza o teu melhor em nós, Pai. Oh Senhor Deus. Oh Pai bendito. Oh Senhor amado. Em nome de Jesus. Realiza, Senhor, a tua obra em nós. E nos faz porteiros, Pai, que facilitam, Pai, para que o teu reino se manifeste, para que o teu reino seja, Pai, uma realidade no dia a dia das nossas vidas. Faz-nos de novo, Senhor, em todas as coisas, Pai. Oh Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Pai querido, oh Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra. Queremos viver a tua palavra. Queremos ser aqueles que buscam a ti nas escrituras, que buscam a ti em oração e que se colocam à disposição para abençoar a vida do outro, Pai. Faz-nos essas pessoas, Pai. E se tem alguém aqui que ainda não é tua ovelha, que passe a ser, Pai. Que experimente a tua realidade agora, Pai. Que experimente isso agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E será para a tua glória, Pai. Hoje e sempre. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Aleluia! Glórias a Deus.
Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pelo culto desta manhã. Estamos saindo daqui, Pai, cheios da Tua presença, da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, Pai. Conduze-nos em triunfo em todas as coisas, Pai bendito. Oh, Senhor amado. E logo mais à noite, nos dá, Senhor, oh, Pai amado, o privilégio de termos mais um culto de louvor e adoração a Ti. Muito obrigado por tudo. No nome do Supremo Pastor é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia. Até já já. Estamos em Guararema, no Hotel Vale dos Sonhos, conhecendo hoje o espaço onde vai acontecer o acampe de casais da CG São José dos Campos. Será dia 7, 8 e 9 de novembro. Vamos conhecer o espaço? Can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Estamos em Guararema, no Hotel Vale dos Sonhos, conhecendo hoje o espaço onde vai acontecer o acampe de casais da CG São José dos Campos. Será dia 7, 8 e 9 de novembro. Vamos conhecer o espaço? Can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. Praise Him for friends and family. E aí, gostaram? Então venham estar conosco aqui em novembro. We need